Fala, pessoal. Vamos lá para mais 10 questões, tá? Agora a gente vai trabalhar com o conceito de trabalho, tá? Levando em consideração aí trabalho da força-peso, trabalho motor, trabalho resistente, trabalho do operador, tá? Todos esses conceitos de trabalho que a gente já vem estudando aí nas últimas aulas. A gente tem 10 questões aqui para trabalhar, tá? Eu vou cronometrar aqui o nosso tempo, mas as questões elas são bem tranquilas, eu acho que não vai passar de 50 minutos não, tá? Estou aqui preparando o meu cronômetro, prontinho, já está rolando, e aí a gente vai resolvendo aí as questões, tá bom? Então, primeira questão, um projétil de massa m é lançado obliquamente no vácuo, descrevendo a trajetória indicada abaixo. Aí tem aí o desenhozinho, né, da trajetória no plano horizontal, aí tem a trajetória oblíqua, né, tem a ação da força-gravidade, que é sempre para baixo. Aí continua a questão. A altura máxima atingida é h, e o módulo da aceleração da gravidade vale g. Os trabalhos do peso do projétil nos deslocamentos de A até B, de B até C e de A até C valem, respectivamente. Então, vamos pensar aqui, galera. A gente tem que analisar o trabalho em três momentos de deslocamento. De A até B, de B até C e de A até C. Bom, quando o projétil se desloca de A até B, o que vai acontecer? Ele está indo contra a ação da força-peso, né? Está indo contra a ação da gravidade. Então, nesse caso, tá? A gente vai calcular o trabalho por menos mgh, menos mgh. Por quê, Roberto? Porque ele está indo contra a ação da gravidade, tá? Então, primeiro ali, ó, é mgh. Isso é no trecho de A até B, tá? De A até B é esse o trabalho desenvolvido, tá? E aí, pessoal, se a gente olhar nas opções, só existe uma possibilidade, né? Se a primeira já é menos mgh, a gente já consegue ver ali que há uma forte tendência de que a resposta certa seja a letra C, né? Mas vamos ver os outros casos, né? Para a gente não ficar fazendo por eliminação, né? Vamos tentar pensar, né? Usar a razão direitinho. De B até C, o que está acontecendo de B até C? De B até C, o trabalho que está sendo desenvolvido, ele está sendo a favor da força-peso, a favor da ação da gravidade. Então, aí, nesse caso, o trabalho ele já é calculado por mais mgh. Mais mgh. O que é mgh, gente? Massa vezes a gravidade vezes a altura, né, gente? Isso aí. Então, aqui é o de B até C. De B a C é isso aqui. E, por último, o trabalho desenvolvido no trajeto de A até C. O que eu posso dizer para vocês aqui, gente? Presta atenção. De A até C, a trajetória do projétil de A até C não pode ser aqui, ó, rente ao plano? Paralelo ao plano? Gente, se é paralelo ao plano, quanto que é o trabalho? Zero, né, pessoal? Zero. Porque trabalho, mgh, se a altura é igual a zero, zerou a expressão toda, né? Então, a gente tem aí que de A até C, o trabalho é igual a zero. De A até C, o trabalho é igual a zero. Então, mais uma vez aqui, ó, resposta, então, comprovando mesmo ser a letra C. Show? Vamos para a próxima?
Essa foi bem facinho, né? Nem teve muito cálculo para fazer. Então, na próxima questão, na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 quilos num local em que a gravidade G igual a 10 metros por segundo e mantém o halter erguido, como representa a figura 2, durante 10 segundos. Beleza. Os trabalhos das forças musculares durante o levantamento do halter e durante sua manutenção no alto valem, respectivamente. Então, primeiro eu vou calcular o trabalho que ele teve para levantar, né? Se ele está levantando, ele está indo contra a ação da gravidade. Então, vai ser menos mgh. Menos mgh. A massa do halter que ele está levantando, 80 quilos. A aceleração da gravidade, 10. E a altura, 2. 80 vezes 10, 800. Vezes 2, 1.600. Então, menos 1.600 joules. Isso para ele levantar. Para ele manter lá em cima, o que acontece? Não está tendo deslocamento. Se não tem deslocamento, né, se no caso a altura é igual a zero, vai zerar toda a expressão, né? A expressão mgh, aqui, ó. Se h é igual a zero, o trabalho vai ser igual a zero. Porque zero multiplicando qualquer coisa vai zerar tudo, né? Então, eu tenho, respectivamente, para levantar o halter e manter ele lá em cima, 1.600 joules e zero. Ele ali não colocou o valor do sinal, tá, galera? Foi considerado aqui tipo valor em módulo, tá? Mas seria aqui menos 1.600 joules. Tranquila também a questão, né? Nessa daí agora, calcule o trabalho do peso de um bloco de massa 1 kg nos deslocamentos de A até B, segundo as trajetórias 1, 2 e 3. Dados, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura meio metro, né? 0,5 metro. Então, o que acontece? Eu vou até puxar um zoom nessa figura que está aí na tela, para que a gente possa dar um maior detalhamento para ela. Olha aqui, ó. Você tem aqui o objeto A e ele é deslocado até o ponto B por 3 trajetórias numeradas de 1 a 3. Trajetória 1, trajetória 2 e trajetória 3. Considerando a altura meio metro e a massa do objeto igual a 1 kg, a gente vai calcular o trabalho desse deslocamento. O que acontece, pessoal? Como é que a gente calcula o trabalho? Bom, a gente pode calcular o trabalho fazendo mgh. Deixa eu reduzir agora a imagem. mgh. Trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Numa situação como essa que foi descrita aqui nesse problema, galera, o que acontece? Para fins de cálculo do trabalho, não importa a trajetória. Não importa a trajetória que foi feito o deslocamento do objeto. Não importa a trajetória. O que tem que ser feito é calcular o valor do trabalho a partir das informações que foram fornecidas. Tá? E em todas elas, o trabalho vai ser igual a massa 1 kg vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 0,5 metro. E aí, operando essa conta, a gente chega ao valor de 5 joules.
No caso, como é descida, a gente vai colocar um sinalzinho de mais, porque o deslocamento ele está a favor da ação da gravidade. Tranquilo essa questão, né? Mais uma questão. Uma pequena esfera de peso 1 newton. Aqui é legal, galera, que ele dá o peso, tá vendo? Tem que lembrar da segunda lei de Newton, que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, aquela fórmula do trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Eventualmente, essa massa vezes a gravidade aqui pode ser substituída pelo peso, né? Aqui, ó, substituir aqui, que é exatamente o que está acontecendo nesse problema, tá? Então, ficar atentos a isso aí. Então, uma pequena esfera de peso 1 newton é lançada obliquamente do ponto A do solo horizontal com velocidade v0. A altura máxima atingida no ponto B é h igual a 2,4 metros. O ponto C encontra-se a uma altura h sobre 2 do solo, ou seja, é metade da altura máxima. Né? H sobre 2 é a altura dividido por 2. Calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera no deslocamento de A até B. Então, de A até B, calcular o trabalho aqui. E depois calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera no deslocamento de B até C, depois até aqui. Ó. Então, de A até B, eu já sei que vai ser um trabalho negativo, porque está indo contra a ação da gravidade. Né? Então, o trabalho vai ser igual a menos mgh, menos mgh. No caso, mg, né, massa vezes a gravidade, vai ser o peso que ele me deu, 1 newton. Então, o trabalho vai ser igual a menos 1 vezes a altura de A até B, a altura, aqui no enunciado, 2,4 metros. Então, menos 1 vezes 2,4 metros, isso vai dar menos 2,4 joules. Então, a resposta da letra A. Ok? Na letra B, ele está perguntando, calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera no deslocamento de B até C. Lembrando que o ponto C é a metade da altura. Então, a altura, que é 2,4 metros, no ponto C é a metade. Logo, metade da altura vai ser 1,2, né? Opa, 1,2. É para sair um ali, galera. Mas não saiu muito bem um, não. Então, na hora que for calcular mgh, né, que é para o cálculo do trabalho igual a mgh, lembrando que agora esse trabalho ele é positivo porque o deslocamento da esfera está a favor do sentido da gravidade. Tá? E esse massa vezes a gravidade já foi dado no enunciado na forma de peso, né? 1 newton. Então vai ficar 1, vou fazer aqui para o lado, 1 newton vezes 1,2 metros. Nossa, mas está muito ruim hoje. 1,2 metros, que vai dar mais 1,2 joules. 1,2 joules. Resposta da letra B. Tá? Atividade também tranquila, não vi grande dificuldade aí nessa questão, não. Tá bom? Galera, estou marcando o tempo aqui, já são 14 minutos de aula, tá? Samira, um beijo para você, viu? Próxima questão aqui, questão 5.
Para você levar um livro que pesa 5 newtons, ó, de novo ele trabalhando com peso, ó, 5 newtons do chão até uma altura de 2 metros, qual o valor do trabalho necessário? Trabalho, se eu estou levantando, menos, né, pessoal? mgh. Massa vezes a gravidade vezes a altura. mg é o peso que ele me deu ali. Então, o trabalho vai ser igual a menos 5 vezes a altura, que são 2. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10 joules. Questão fácil, galera. Aí, ó. São 10 questões. A gente já está na número 5. Ó. Vai ser rapidinho hoje. Questão 6. Uma pessoa realizou um trabalho de 9 joules para levantar verticalmente uma caixa que pesa 4 newtons. Quantos metros atingiu a altura da caixa? Essa questão aqui ele está fazendo diferente. Ele não está te pedindo o trabalho. Ele deu o trabalho. Ele quer que você calcule a altura. Né? Quantos metros esse livro foi erguido, né? Foi levantado. Então, a gente pensa que trabalho é igual a menos mgh, né? Lembrando que mg pode eventualmente ser dado na forma de peso, né? E, no caso, ele nos deu o trabalho. Ele nos deu o trabalho. O trabalho vale 9. Menos 4H. Ou seja, ele nos deu o trabalho, o peso, né? O peso, 4 newtons. Só que aqui não vai ter negativo, né? Porque eu não tenho altura negativa, né, galera? Então aqui não vai ter esse menos, não. Então vai ficar jogando para um lado, jogando para o outro ali, ó. 4H igual a 9. H vai ser igual a 9 dividido por 4. Isso vai dar 2,25. Fazendo a conta aqui na calculadora, vou admitir para vocês. 2,25. Então, 2,25 metros foi a altura que o livro foi erguido. Questão diferente, porque agora, ao invés de pedir o trabalho, ele te pediu a altura, né? Vamos para mais uma, vamos para 7. Um bloco de massa 2 kg é tirado do solo e colocado a uma altura de 5 metros. Determine o trabalho da força-peso. Força-peso, pessoal. Força-peso, ela é positiva, tá, gente? Vamos ficar atento a esses conceitos, tá? Por que a força-peso ela é positiva? Porque a força-peso ela é sempre para baixo, né? Assim como a gravidade, que também é sempre para baixo. Então, como uma é a favor da outra, o trabalho envolvido num sistema como esse aqui, ele é sempre maior que zero. Tá? O trabalho ele é sempre maior que zero quando é a ação da força-peso. Mas aí a gente joga na forma. Trabalho é igual massa vezes a gravidade vezes a altura. Positivo, né? Trabalho vai ser igual a massa 2 quilos, gravidade 10 e a altura 5. 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. 100 joules é a resposta da nossa questão. Mais 100 joules. Tranquila a questão também, né? Viu como que tá rapidinho? A gente vai pegando
vai pegando contato com as questões e a gente vai resolvendo ela cada vez mais rápido. Mais um aí, ó. Uma pedra de massa 0,5 kg é libertada de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Determine o trabalho da força-peso para trazê-la até o solo. Mesma coisa que na questão anterior, né? O trabalho de força-peso ele é sempre maior que zero, ele é sempre positivo. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho vai ser igual a massa 0,5. Essa massa tem que estar sempre em quilo, tá, pessoal? Fica atento aí que se às vezes aparecer em grama, tem que converter, tá? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 20 metros. 0,5 vezes 10 vai dar 5. 5 vezes 20, 100 joules. Tranquilo também, né? Positivo, porque é a ação da força-peso, tá? Vamos para a próxima. Você pega do chão um pacote de açúcar de 5 quilos e coloca uma prateleira a 2 metros de altura. Enquanto você leva o pacote, a força que você aplica sobre ele realiza um trabalho. A força-peso que age sobre o pacote também realiza um trabalho. Considerando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A. Vamos ver aqui, o que está pedindo a letra A. Quanto vale o peso desse pacote de açúcar? Peso é massa vezes a gravidade, né, pessoal? Massa vezes a gravidade. Então, vai ser igual 5 vezes 10 vai dar 50 newtons, a unidade de medida do peso. Isso aqui é a letra A. Letra B. Calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a subida do pacote. Bom, força-peso é sempre para baixo, né? Então o trabalho dela vai ser positivo, massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu já sei que massa vezes a gravidade vai dar o peso, que eu calculei aqui na letra A, 50 newtons. Então o meu trabalho vai ser igual a 50 do peso, né, massa vezes a gravidade, vezes a altura, que são 2 metros. Isso vai me dar mais 100 joules. Mais porque o trabalho da força-peso é sempre positivo. Tá, pessoal? Na letra C, quanto vale o trabalho da força exercida por você sobre o pacote de açúcar? Agora, pessoal, é a força, né? No caso, é o trabalho da força para levar o pacote para cima. Esse trabalho, né, essa força, ela está sendo desempenhada contra a ação da gravidade. Se ela vai contra a ação da gravidade, aí já é um trabalho negativo, né, pessoal? É um trabalho negativo. Então, vai ser menos mgh. Menos mgh. Então, o trabalho vai ser igual a menos 50. Da onde saiu esse menos 50, Roberto? A massa vezes a gravidade, a gente já viu na letra A que vale 50, né? Vezes a altura 2. A altura é a mesma, né? 2 metros. Então, aqui vai dar menos 100 joules. Tranquila a questão, né? Parece difícil, né? Tem A, B e C para responder, mas tranquilo aí. Já são 23 minutos de aula e a gente já está na última questão. Então, chegamos aqui à questão 10 da nossa atividade de hoje, a nossa última questão, tá? Diz aqui o seguinte: um corpo de peso 200 newton é elevado até uma altura de 2 metros por uma força F igual a 250 newton. Calcule o trabalho realizado, primeiro pela força e depois pelo peso. Qual o pensamento que a gente tem que entender aqui, pessoal? A gente vai considerar que toda força, né, quando realiza um trabalho, ela está no sentido do deslocamento, né? Digamos que eu tenho aqui uma caixa sobre o solo e eu aplico sobre ela uma força nessa direção e sentido,
que eu vou considerar? Eu vou considerar que essa força que eu estou aplicando aqui, ela está no sentido do deslocamento, ou seja, eu quero empurrar a caixa para a direita, então eu estou aplicando uma força para a direita. Então, toda vez que a força estiver no sentido do deslocamento, né, na mesma direção e sentido do deslocamento, como que a gente vai calcular o trabalho? O trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Vezes o deslocamento. Isso, uma das primeiras conversas que a gente teve a respeito do trabalho, né? O trabalho, quando é realizado na horizontal, vai ser força vezes o deslocamento, né? Quando está na mesma direção e sentido. Isso porque o cosseno do ângulo vai ser igual a 0, lembra? Igual a 1, perdão. Lembra que a gente falou disso nas aulas anteriores? Então, é isso que a gente está trabalhando aqui na letra A. Tá bom, pessoal? Na letra A é esse princípio aí, essa ideia que a gente está trabalhando. Então, na letra A, para a gente calcular o trabalho realizado pela força, considerando que essa força ela está sendo aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, a gente vai fazer simplesmente força vezes deslocamento. E aí, ó, o trabalho vai ser igual a força, que no caso são 250 newtons, vezes o deslocamento de 2 metros, isso vai dar 500 joules. E aí positivos, né, pessoal? Porque aí a gente vai considerar que está na mesma direção e sentido, então estão trabalhando de maneira favoráveis, então trabalho positivo. Já na letra B, é o trabalho da força-peso, né? É o trabalho realizado pelo peso. O peso, pessoal, ele é sempre para baixo, né? Assim como a gravidade, né? O sentido do peso ele é sempre para baixo. E no caso a gente está levantando esse corpo, né? A gente está levantando ele até uma altura de 2 metros. Então o que está acontecendo? O peso ele está trabalhando contrário ao deslocamento que a gente está realizando ao corpo, né? Eles estão trabalhando em sentidos contrários, o peso e o trabalho que a gente vai estar desempenhando. Então isso vai representar o que para a gente? Vai representar que esse trabalho ele vai ser um trabalho negativo, vai ser um trabalho menor que zero. Tá? Lembre-se sempre de que o trabalho é uma grandeza escalar, tem positivo e negativo. E aí, nesse caso, eu vou calcular o trabalho fazendo mgh, né? No caso, menos mgh, porque ele vai ser negativo, né, pessoal? E o mg, que é a massa vezes a gravidade, que é o peso, já foi dado no enunciado, 200 newton. Então, eu vou substituir ali, ó, no lugar de mg, massa vezes a gravidade, eu vou colocar peso, menos o peso vezes a altura. E aí o trabalho vai ser igual a menos 200, a altura, que são 2 metros, isso vai dar um trabalho de menos 400 joules. Esse é o trabalho desenvolvido pela força-peso, tá? E aí a gente pode até fazer um raciocínio aqui, ó. Se a força ela está sendo de 500 joules positivo, né? E o peso está sendo de menos 400 joules, eu tenho mais 500 joules levantando o corpo e menos 400 joules empurrando o corpo para baixo, né? Então, significa que o meu corpo está subindo ou está descendo. Eu tenho mais 500 aqui para cima de trabalho, tá? Ó, mais 500. E para baixo, menos 400. Para onde que vai estar indo o meu corpo? Obviamente que pela diferença aqui de trabalho, né, ele vai estar indo para cima, né? Eu vou estar conseguindo levantar esse corpo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos aí no primeiro tempo 3 exercícios e agora mais 10, rapidinho, né? E sobrou tempo para vocês fazerem as anotações aí que vocês julgarem necessários, tá bom? Forte abraço a todos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.